A graça e a paz de Jesus, igreja. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós lemos hoje, nós continuamos a nossa série de mensagens no livro de Efésios, uma série bem mais curta se comparada aos evangelhos, né? Mas hoje então nós já entramos aí no capítulo 2 e nós lemos do versículo 1 ao versículo 10. Na última semana eu estive viajando, estive no Michigan e o pastor Wagner esteve aqui, né? E ele cobriu a passagem anterior, a perícope anterior, e hoje eu dou continuidade aqui então do versículo 1, capítulo 2. Antes de lermos, gostaria de convidar você mais uma vez para a oração. Senhor, nós te louvamos, a Deus, pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua Palavra e estudar a Sua Palavra, e agora, Pai, aprender da Sua Palavra. Mas, Deus, nenhum de nós é suficiente aqui para compreender essas verdades maravilhosas e profundas que a Sua Palavra tem a expor, a nos ensinar aqui hoje, a parte do Espírito Santo do Senhor. Então, te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha abrir o nosso coração, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, ó Espírito Santo de Deus, para que nós possamos entender a profundidade dessa passagem aqui, desse texto que nós vamos, Pai, ler agora. Deus, que o Senhor venha tirar do nosso coração, da nossa mente, toda distração, tudo aquilo que não vem de Ti, e que todo pensamento seja levado cativo a Cristo agora, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, e que a pregação da Tua Palavra venha trazer grande glória para o Teu nome, venha exaltar o nome de Cristo, e venha abençoar o Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Antes, todos nós também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Palavra de Deus. Se você então estava aqui na última semana, e se você prestou atenção no que foi ministrado, na última semana o apóstolo Paulo, no capítulo 1 ainda, ele faz uma oração pelos Efésios. Ele faz uma oração, e a oração dele pelo que é? Ele diz assim a partir do versículo 18: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele, concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nessa era, mas na vindoura também. Então ele faz uma oração pelo
pelo seu povo, oração por aquela igreja que ele plantou, que ele está ali, que ele cultivou, que ele investiu tanto tempo. E qual é a oração dele? Eu oro para que o coração de vocês seja iluminado. Eu oro para que vocês possam entender o que, o apóstolo Paulo? Isso que nós acabamos de ler do versículo 1 ao versículo 10, o Evangelho de Jesus Cristo. Entender quem vocês eram e quem vocês são agora em Cristo Jesus. Então a oração dele é para que esse povo possa entender quem é Cristo e quem eles são agora em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. E esse texto aqui, o título dessa mensagem é a condição humana. E por que a condição humana? Porque esse texto ele pode ser dividido em dois grandes blocos, versículo 1 ao versículo 3, a condição humana sem Cristo. Qual é a condição humana sem Jesus? E ele vai deixar isso muito claro nos versículos de 1 ao 3. A partir do versículo 4, nós temos então uma nova condição. A condição humana agora, não mais sem Cristo, mas em Cristo. A condição humana daqueles que estão em Cristo. Então esse texto pode ser dividido em duas partes. E para aqueles que estão fora de Cristo, sem Cristo, qual é a condição deles? O apóstolo Paulo vai falar para nós 3 condições em que eles se encontram. A primeira delas, nós estávamos mortos. Então a primeira condição de todo aquele que não está em Cristo, morto em seus delitos e pecados. A segunda condição, nós éramos escravos. E a terceira condição, daqueles que não estão em Cristo, eles estavam condenados, que é a consequência de estar morto em seus delitos e pecados. A consequência de ser escravo do pecado, a consequência é a condenação de Deus. Então, mortos, escravos, condenados. Essa é a condição de todos aqueles que não estão em Cristo Jesus. E aí o texto começa a nos dizer de novo do versículo 1, vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Vocês estavam mortos, necros, é a palavra grega atrás disso aqui, não tem outra palavra, não tem outra tradução, é necros, é mortos, vocês estavam mortos. Mas como assim, apóstolo Paulo? Eu estou muito vivo, aliás, para eu ler a sua carta eu preciso estar vivo. Mas o que o apóstolo Paulo, que ele quer dizer aqui é, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, vocês estavam mortos espiritualmente, vocês estavam num estado de incapacidade completa, total, para com Deus, para buscar a Deus. Vocês eram completamente incapazes de buscar a Deus. Por quê? Porque vocês estavam mortos. E o que um morto faz? O que um morto faz? O morto só faz uma coisa, ele apodrece. E não tem diferença aqui entre mortos, porque muitas vezes nós olhamos aqui para essa passagem, ou olhamos para o relato bíblico sobre a condição do homem, e nós pensamos assim, eu não sou tão mal assim. Deixa eu usar o exemplo do morto aqui para mostrar para você a diferença de pessoas no mundo que não tem Cristo. A diferença de uma pessoa no mundo que não tem Cristo é essa, é apenas o estado de decomposição do cadáver. Porque qual é a diferença de um morto para outro? O estado de decomposição. Uns estão mais fresquinhos, morreu agora, está fresquinho. Outros já não tem mais nada. Para quem assistiu o filme de zumbi, já assistiu aquela série, o Walking Dead, o Vivos Mortos, não sei como que é essa tradução em português, mas se você já assistiu qualquer série, qualquer filme de zumbi, você tem um padrão ali. Você tem alguma coisa que parece um ser humano, que tem algumas faculdades do ser humano, mas ele não é um ser humano. Ele anda, ele está ali apenas para satisfazer os seus apetites naturais que ele tem, que é basicamente matar aquilo que está vivo para comer. E é muito interessante, o que eu acho muito interessante nesses filmes é que os zumbis sempre querem comer quem está vivo, mas assim que o vivo morre, eles não querem mais comer, ele vira um zumbi e todo mundo começa atrás de outros. Por que o zumbi não come o zumbi também? É interessante isso, o zumbi quer comer quem está vivo. É basicamente essa guerra do mundo com quem está vivo, né? Quem está vivo espiritualmente, os que estão mortos espiritualmente quer matar os que estão vivos espiritualmente, e assim vai a guerra.
Mas a diferença do zumbi, qual que é a diferença do zumbi? Tem diferença entre eles? Tem uns mais bonitinhos e tem uns mais podres. Essa é a única diferença. Porque essa é a única diferença da sociedade sem Cristo. Algumas pessoas são mais morais, mais polidas. Outras estão entregues ao pecado. Qual a diferença então do que drogado, largado na rua, viciado em droga, e daquele homem que se veste bem, que fala polidamente, que é educado? Qual que é a diferença entre os dois, se eles estão fora de Cristo? Nenhuma! Os dois estão mortos, apenas o estado de podridão é diferente. É só isso, mas os dois estão mortos espiritualmente. Nenhum deles pode buscar a Deus. Nenhum deles é capaz dele mesmo, de olha, vou buscar a Deus. Então o apóstolo Paulo já começa a pregação dele assim: vocês estavam mortos, não tem nada que você possa fazer para ser salvo. A salvação não vem da força do seu braço, da sua inteligência, da sua capacidade. Não vem. Você está morto. O morto não faz nada. Ele apenas se decompõe. Mas ele continua essa visão maravilhosa que ele tem do ser humano. E ele fala: vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. E é interessante o apóstolo Paulo usar transgressões e pecados, esses dois termos juntos, porque geralmente ele usa pecado, e aí ele fala do pecado como essa entidade, né? Geralmente ele usa no singular, mas aqui ele usa transgressões e pecados. E por que ele usa essa palavra transgressões e pecados? Porque para nós transgressão e pecado não faz diferença, mas aqui existe uma diferença. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós somos culpados diante de Deus, nós estamos mortos, nossos delitos e pecados, transgressões e pecados, daqueles pecados que são cometidos de forma ativa, e por aqueles pecados que são cometidos de forma passiva. Nós somos culpados diante de Deus, tanto por aqueles pecados que deliberadamente nós quebramos a lei de Deus, nós sabemos que nós não podíamos fazer aquilo, e nós fazemos. Nós somos culpados desses, essas são as nossas transgressões. Os nossos pecados agora são a falta, errar o alvo, que é a palavra aí, pecado, né? É errar o alvo. Nós fomos criados para a glória de Deus, para viver para a glória de Deus, para revelar a glória de Deus, mas nós não vivemos para essa glória. Então, nós somos culpados diante de Deus por pecados que nós cometemos, e por coisas que nós deixamos de fazer, que nós sabemos que nós deveríamos fazer, e nós não fazemos, tanto ativa quanto passivamente, nós somos culpados diante de Deus. É isso que ele quer nos fazer aqui, mas o pecado não é apenas aquilo que nos causou a morte espiritual. O pecado é onde nós vivemos, onde nós nos movemos e onde nós existimos. É interessante quando o apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 17, no famoso sermão contra os filósofos gregos em Atenas, e ele fala que em Deus nós vivemos, movemos e existimos. Mas para aqueles que não estão em Cristo, eles vivem, eles se movem e eles existem no pecado, porque a única coisa que a pessoa que está fora de Cristo faz é pecar. Nada mais. Tudo que ela faz é pecado, porque é impossível agradar a Deus fora de Cristo. Porque tudo que nós fazemos fora de Cristo, vou dar um exemplo. Mas Rodrigo, as pessoas constroem hospitais, as pessoas fazem atos de caridade, etc, etc. Basicamente por dois motivos. Se você está morto em delito e pecado, você faz por causa da sua própria consciência que te acusa e pensa que eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque a nossa consciência nos acusa. Ou por vaidade e reconhecimento, porque o pecado é tão sujo, como eu já havia demonstrado em outras passagens, que ele pega coisas boas, que eram coisas maravilhosas, como um beijo, quando Jesus foi traído por Judas. Esse é o pecado, ele pega coisas boas, símbolo do afeto, símbolo do amor, que é um beijo, e ele distorce aquilo, para transformar num símbolo de traição. É isso que é o pecado. O pecado que habita em nós, ele distorce até mesmo aquelas coisas boas, que deveriam ser boas, que deveriam ser para a glória de Deus. Então a única coisa que nós fazemos fora de Cristo é pecado. E aí,
no versículo 2 e versículo 3, ele fala que nós estamos escravos. Escravos do quê? Versículo 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa e realizando as vontades e pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então o apóstolo Paulo aqui ele vai falar que nós somos escravos de 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Nós somos escravos do mundo, nós somos escravos de Satanás, nós somos escravos da carne. Mundo, Satanás e carne. E por que ele quer? Ele fala dessas 3 coisas, porque isso aqui representa uma completude de coisas. Nós somos escravos do mundo, do sistema caído, satânico que nós vivemos. Alguém aqui tem alguma dúvida disso? Que nós vivemos num mundo que doutrina, num mundo que quer fazer de tudo para nos desviar e nos afastar de Deus. Alguém tem alguma dúvida disso? Então nós vivemos nesse mundo e tudo em volta a nós está nos tentando a tirar de Deus, a nos afastar de Deus. Fora de nós, ele muda para dentro de nós. Agora existe dentro de nós a nossa carne, o nosso pecado que habita em nós. E essa carne dentro de nós nos impulsiona a querer satisfazer todos os desejos pecaminosos que habitam em nós, para também nos afastar de Deus. E aí, fora o mundo, fora a carne, nós temos quem? Satanás, que trabalha ativamente usando essas 2 coisas, tanto o mundo quanto a nossa natureza pecaminosa. Ele pega o mundo, ele quer usar o mundo para nos destruir. Ele quer usar o mundo, ele quer, com as suas doutrinas e com tudo que nós sabemos, que nós vivemos, ele usa o mundo ativamente, fora de nós, para nos destruir, para nos escravizar. Mas ele também usa a nossa natureza pecaminosa, caída, suscetível ao pecado, para transformar todo tipo de cobiça, para gerar todo tipo de cobiça no nosso coração. É isso que Satanás faz. Então, dentro de nós, fora de nós, e Satanás trabalhando nos 2. É isso que ele está nos dizendo aqui. O príncipe da potestade do ar, como o apóstolo Paulo fala aqui, que é Satanás. E por que ele fala desse príncipe da potestade do ar? Porque para os leitores aqui de Paulo, no tempo de Éfeso, você lembra o seguinte: como já foi dito aqui, do contexto da cidade, se você conhece a história da plantação dessa igreja, quando o apóstolo Paulo esteve em Éfeso, pregando lá, e lá ele fica por 3 anos, ele tem muito problema lá, principalmente por causa da idolatria. Mas conforme ele começa a pregar o evangelho, e ensinar isso aqui que ele está escrevendo para eles, as pessoas começam a trazer os seus livros de magia, e queimam esses livros de magia em praça pública. Porque na cabeça dele, na cosmovisão ou cosmologia deles, na visão do mundo espiritual deles, existiam vários deuses, demônios, etc. E eles tinham muito medo dessas coisas. Então, por que eles buscavam tanto livros de magia, tentavam controlar o sobrenatural? Porque eu tenho que ter poder para controlar os demônios, para que eles não me façam mal. Eu tenho que fazer encantos para eu poder fugir dessas coisas, para que eu seja protegido dessas coisas. Mas então o apóstolo Paulo ele vai falar que Jesus, ele está acima de toda autoridade, de todo poder, de todo nome que se possa mencionar. Então ele fala que quando ele está expondo isso aqui, olha, por trás de tudo isso aí que vocês estão vendo, que vocês chamam má sorte, que vocês precisam fazer amuletos, que vocês estão tentando controlar, por trás de tudo isso aí, tem um ser, e ele se chama Satanás. É ele, mas Jesus está entronizado nas regiões celestiais, muito acima de todo poder, de toda autoridade, de todo nome. Jesus reina soberano e ninguém pode se opor a ele. Quando eles escutam essas mensagens, quando eles escutam falar que esse Jesus governa dessa maneira, os livros são trazidos, pessoas são curadas, pessoas são transformadas, pessoas são libertas do cativeiro de Satanás, porque Jesus é aquele que pode quebrar todo tipo de cadeia. Mas ele continua,
E aí no versículo 3, ele vai dizer: antes todos também vivíamos como eles. E aqui, faltou aqui eles colocarem na NVI, todos nós. Porque o apóstolo Paulo, ele quer fazer uma coisa aqui. Note como ele começa o versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e nos seus pecados. Vocês quem? Para quem que ele está falando? Ele está falando para os gentios. É uma igreja mista, como Roma era. Então ele fala, olha, vocês, gentios, estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Mas então ele vira agora, como ele faz em Romanos também, a metralhadora para o lado dos judeus. Mas nós todos estávamos mortos. Nós todos, porque nós que temos a lei, que conhecemos a lei, nós andamos segundo os desejos da nossa carne, desobedecendo a lei. Nós somos incapazes de obedecer a lei. Então ele fala aqui, tanto vocês, quanto nós, tanto judeus, quanto gentios, todos nós, não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Essa é a conclusão que ele chega em Romanos no capítulo 3. Não há nenhum bom, nenhum sequer. É a mesma conclusão que ele chega em Efésios, sem diferença, só que de uma maneira mais curta. Todos nós, os judeus que acreditavam que todo gentio era um pecador, alguém que estava condenado por Deus, e eles estavam certos nisso, só que o apóstolo Paulo fala, mas nós também, que tínhamos a lei, que nos orgulhávamos da lei, mas que quebrávamos a lei, vivendo segundo os impulsos da nossa carne. Não importa então, qual caminho você está indo, se é o caminho, eu tenho lei e estou quebrando a lei, se você está morto nos seus delitos e pecados, não importa a rodovia que vai te levar para o inferno é o seu lugar. É isso que ele está falando aqui. Não importa qual é a via, se você vai pela 90 ou se você vai descendo a 495, você vai chegar no mesmo lugar, você vai chegar no inferno. Então, tanto judeus quanto gentios estão condenados. E aí, ele chega no versículo 3 e conclui, né? Então todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, ou filhos da ira. Todos nós. A consequência de tudo isso aqui é essa. A consequência do que ele está falando aqui, se nós éramos escravos, se nós vivíamos em pecado, desobedecendo a Deus, quebrando todas as leis de Deus, qual é a consequência disso? Para onde essas pessoas vão? O que elas merecem de Deus? A ira de Deus. É uma consequência lógica do argumento dele. Mas nós vivemos num tempo onde falar de ira é um negócio muito complicado. Por quê? Deus é amor. Deus, ele não se ira. Deus, ele ama todos. Você é cabeça, você não é cauda. Você é o coração de Jesus. Então, falar nesse tempo aqui sobre a ira de Deus é um negócio muito complicado. Porque nós vivemos nesse tempo que nós nos achamos bons, que Deus nos deve felicidade. Aliás, vou sair da igreja. Por quê? Porque eu fiz um pacto com Deus e ele não me respondeu, então eu vou sair da igreja. Pacto com Deus? Você está pensando que você está servindo Satanás? Pacto você faz com Satanás. E aí ele dá o que você quer. Quem disse, se ajoelhado me adorardes, eu vou dar tudo o que você quiser, foi Satanás, não foi Deus. Deus prometeu uma coisa completamente diferente. Vocês vão vir. Tá aí, o que você tem para nós, Deus? Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E aí? Essa é a vida. E aí tem muito cristão no nosso tempo, que se diz que são pelo menos, que está aí decepcionado, estou decepcionado com Deus. Nossa, quando eu escuto, nunca fala uma besteira dessa para mim. Nunca. Aí eu estou decepcionado com Deus. Decepcionado com Deus? Você está decepcionado com Deus. Tá bom, o que Deus fez para te decepcionar? Porque nós decepcionamos a Deus todos os dias. Então falar de
de ira de Deus, no nosso tempo, é um negócio muito difícil. E é exatamente por isso que as pessoas não querem saber de Deus, e é exatamente por isso que nós temos um cristianismo tão fraco na nossa geração. Porque as pessoas não se conhecem e não conhecem Deus. E deixa eu te dar um exemplo do que eu estou falando. Por que nós merecemos a ira? Você abre a sua Bíblia no livro de Jó. E lá no livro de Jó, o livro todo, Jó passa perguntando, né? Ele tem algumas perguntas para Deus. Ele não entende o porquê que ele, como um homem justo que ele é, por que ele está sofrendo. E aí então ele tem umas perguntas: ai, se eu pudesse encontrar com Deus, eu ia falar umas coisas para ele. E aí, no final do livro, Deus aparece. Jó, eu ouvi que você gostaria de conversar comigo. Pois não, estou aqui. E eu ouvi, aliás, Jó, as suas acusações contra mim são acusações bem graves, Jó. Mas antes de responder essas perguntas, deixa eu te fazer uma pergunta. Jó, aonde que você estava quando eu criei o mundo? Se você quer discutir a minha justiça, você primeiro tem que entender como que eu governo o mundo. Ah, você não sabe como que eu governo o mundo? E você quer discutir a minha justiça? Jó, aonde você estava quando eu criei o sol? E eu coloquei o sol onde ele tem que estar. E eu disse para o sol: sol, daqui você não se move. E o sol diz: amém. Onde você estava, Jó, quando eu criei os planetas e eu coloquei eles para rodar, um a um. E eu disse para eles: vocês vão girar nessa órbita e delas vocês não vão sair. E os planetas dizem: amém. Aonde você estava, Jó? Aí já pula para Isaías. E ele fala, lá em Isaías 40, Isaías, eu sou o Deus que mediu o mar com as conchas da minha mão. O mar, sim, o grande mar que nós não conhecemos sequer o fundo dele, porque nós não conseguimos chegar lá. Deus mediu a quantidade de água na palma da sua mão. O mar, o grande mar que você vai na praia e aquilo é assombroso, gigantesco. O mar, o grande mar, que nós brincamos nas suas ondas, e ele fala para o mar: até aqui as suas ondas chegam, aqui eu faço cessar as suas ondas orgulhosas, e daqui elas não passam, e o mar diz: amém. No dia que ele tirou o exército celestial, todas as estrelas, e ele foi colocando elas, cada uma no seu lugar, e elas cantavam em coro, estrelas que são 100 vezes, 200 vezes maiores do que o nosso sol, e Deus conhece cada uma pelo nome, e Ele colocou cada uma onde ela tem que estar, e todas elas dizem, amém. Aí Deus cria um ser, e Ele fala para esse ser: olha, você está liberado, você come de todas as frutas do jardim, mas dessa fruta você não come, porque no dia que comeres dela, nesse dia, morrerás. E esse ser maravilhoso, decide que eu não vou obedecer a Deus. Então, deixa eu colocar de novo em perspectiva para você. A terra, o mar, o sol, as estrelas, tudo que existe, obedece a Deus perfeitamente. E Deus fala para o nosso pai, Adão: não come dessa árvore. E ele fala o quê? Eu vou comer sim, você não manda em mim. Eu tenho que saber o que é certo, o que é errado para o meu próprio conhecimento. Eu não quero ninguém mandando em mim. Então ele decide, na sua genialidade, desobedecer a Deus. E aqui nós estamos hoje. O que Deus tem que fazer com esse cidadão? O que Deus tem que fazer comigo e com você? Porque, tá bom, eu não comi da árvore, mas você acha que você faria alguma coisa diferente do melhor representante que tinha lá? Porque ele não tinha limitações, ele não é como um de nós. Eu às vezes vejo umas mulheres falando umas besteiras aí: ai, quando eu chegar no céu, quando eu ver Eva, você acha que você faria alguma coisa diferente dela? Tem uma razão por eles serem os nossos representantes: eles eram o melhor da raça. Nós todos cairíamos, talvez em menos tempo. Todos nós. Então o que Deus tem que fazer? O que esse Deus santo, que tudo obedece a Deus perfeitamente, tem que fazer comigo e com você? Ah, mas eu não sou tão mal assim.
Eu sou uma pessoa polida, educada, faço bem para os outros. Deixa eu te colocar mais um exemplo, que eu amo ilustrar isso aqui, principalmente quando eu estou dando curso de novos membros. Para aqueles que ainda se pensam bons. Vamos imaginar que uma vez eu assisti um filme que eu gostei do filme, peguei essa ideia desse filme. Imagina que eu tenho um chip, um SD card, e eu ponho ele na sua cabeça. Hoje em dia a gente não está muito longe dessa tecnologia mais, né? Eu coloco na sua cabeça um SD card, vai embora ali, antes de ir embora, passa na porta ali que eu vou dar um SD card para você. Aí você vai para sua casa e esse SD card vai gravar tudo que você falar, pensar e fizer durante essa última semana. Semana que vem a gente vai pegar esse seu SD card, aí a gente vai colocar naquele computador que o Eduardo está lá atrás trabalhando. Eu vou dar esse daí para o Eduardo lá atrás. Eduardo, na hora da pregação, por favor, passe esse aqui para mim. E aí a gente vai colocar a sua vida da última semana só. Porque acho que a amostra é suficiente. Da última semana aqui nesse telão para vocês. Para vocês que são bons. Para vocês que são pessoas polidas. Para vocês que são crentes no Senhor, homens de Deus e mulheres de Deus. Eu estou falando com um crente aqui. A gente vai colocar aqui. Você ainda se acha bom? Eu vou falar o que aconteceria se eu tivesse essa tecnologia. Eu não tenho ela. Se eu tivesse ela e fizesse isso com você, sabe o que você ia fazer? Você ia sair naquela porta, se você conseguisse achar a porta para sair desse lugar. Você ia entrar no seu carro e você não ia mudar de cidade. Você voltava lá para o Minas Gerais, ou lá para o Nordeste, da onde você veio, torcendo para que ninguém te assistisse ou conhecesse essa igreja. Sabe qual que é a notícia boa? É que a Bíblia diz que nós não temos, eu não tenho essa tecnologia, mas Deus tem. Porque um dia nós todos prestaremos conta de cada palavra que saiu da nossa boca. Nós nos apresentaremos diante dele nus, que é o símbolo de não ter nada encoberto, tudo exposto. E essa vida vai ser passada diante de um Deus. Mas você ficaria envergonhado diante de nós que somos como você, porque a vida daqui de ninguém é diferente. Eu não quero a minha vida exposta lá, porque eu sei quem eu sou um miserável. Você se envergonharia diante de seres como você, mas naquele dia, meus irmãos, a má notícia é essa: a sua vida vai ser exposta diante de um Deus santo, que não conhece o pecado. E aí, você acha que lá no céu vai ter alguém que vai levantar e bater no peito e falar assim: eu sou bom mesmo, como eu fiz para trabalhar, como eu trabalhei para estar aqui? Vocês conseguem conceber essa ideia? É por isso que nós precisamos da graça de Jesus, porque não tem nenhum bom, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Agora, a partir do versículo 4, tudo muda, porque agora a cova se abre, e o vale de ossos secos é inundado de gente. E aí ele diz, no versículo 4 aí: todavia, ou a tradução mais literal do grego, mas Deus. E aí ele vai nos relatar agora a vida daqueles que estão em Cristo. E qual que é a diferença? Não tem como comparar uma coisa com a outra. Aqueles que estão em Cristo Jesus, qual é a diferença? Ele vai falar aqui de 4 coisas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele vai falar para nós agora, por que Deus fez isso? O que Deus fez? Como Deus fez? E para que Deus fez? Então, por que Deus fez o que Ele fez? O que Ele fez? Como Ele fez? E para que Ele fez? É isso que nós vamos ver agora, a partir do versículo 4. E ele diz então, versículo 4: todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. O que Ele fez? O porquê que Deus fez? Por que Deus nos salvou? Porque Deus é rico em misericórdia e grande em amor. E a nossa tradução aqui, ela não é capaz de pegar o que o apóstolo Paulo está tentando fazer aqui em grego. Porque em grego, para nós, o que fica parecendo com grande amor, com que nos amou. Você percebeu que quando ele vai falar de graça, ele fala gratuitamente por sua graça. Já perceberam que o apóstolo Paulo fala isso toda hora?
Parece para nós em português que é uma redundância, mas em grego é uma construção gramatical para dar ênfase. É por isso que ele fala, nos amou grandemente com seu amor. Então ele usa um verbo e depois ele usa um substantivo. Essa é uma construção grega, para poder dar ênfase. Algo assim que gente, ele nos amou de uma maneira que não tem como eu expressar para vocês. É isso que ele está tentando dizer aqui. Ele nos amou. O que ele fez? O que Deus fez e por que Deus fez? Deus fez porque Ele é amor. Deus é misericordioso. Deus então nos salva, Deus nos vivifica, Deus nos tira das trevas para ir para a luz, porque Ele é bom. E aí o texto aqui muda completamente da nossa completa incapacidade de ir a Deus para a completa e perfeita capacidade de Deus nos salvar. Sai da nossa completa incapacidade para essa infinita capacidade de Deus em transformar pecadores como nós. Mas aí a gente se pergunta, mas e a ira? Você acabou de falar tudo esse negócio da ira aí de Deus, Deus é irado, Deus vai matar todo mundo e tal. Você não entendeu, é esse o contraste. Mas a descrição da ira de Deus não anula o amor de Deus, nem vice-versa. Depois que ele fala da condição do ser humano, é por isso que nós precisamos entender a condição do ser humano, quem nós somos. Depois dele falar, expor, quem nós somos diante desse Deus Santo, aí então, e só então que ele vai falar, mas Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou. Mas Deus, aí ele faz esse contraste, olha, exatamente, Deus, Ele não ama os amáveis, Deus, Ele não ama os queridinhos, os cheirosinhos, os bonitinhos, os moraizinhos, Deus ama a escória, que sou eu e você. Deus ama aqueles que qualquer um odiaria. Ele quer fazer esse contraste e deixar você entender, Deus Ele ama você, não é por causa de você, não tem nada em você, você nunca deu uma razão para Deus te amar. Aliás, a única razão que você deu para Deus é para Deus te mandar para o inferno e te destruir. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo. Meus irmãos, quando nós entendemos que Deus, Ele não ama o amável, o quanto Ele nos amou em Cristo Jesus, você vai parar na sua vida de ficar, ai, Deus não me ama, porque eu não consegui um emprego, porque eu perdi o emprego, ai, porque isso aqui, meu relacionamento acabou, Deus não me ama, ai, se Deus me amasse, Deus me dava isso, pelo amor de Deus, cresce. Você entendeu o que eu estou falando aqui? Você entendeu o que o Evangelho está ensinando para nós aqui? Ele te ama de um jeito que não existe expressão verbal para a gente entender. Não tem como eu, o apóstolo Paulo, ou ninguém, expressar com palavras o tanto que Deus te ama. Deus, Ele te ama de um jeito, meus irmãos, Ele mandou o seu filho, Ele entregou o filho, você que está com seu filho aí no colo, você entregaria o seu filho para morrer por alguém? Deus entregou o filho dele para morrer por esses seres aqui que tinham que estar no inferno. Então, meus irmãos, quando a gente vai para Cristo, a gente está em Cristo. Quando você entender isso aqui, problema de baixa estima, de qualquer estima que você tenha aí, vai ser curado, porque o Evangelho cura tudo isso aqui. Porque se Ele me amou dessa maneira, meus irmãos, eu posso enfrentar até a morte, porque nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o porvir, nem nada nesse mundo, seja em mim ou fora de mim, pode me separar do amor de Deus, que é meu, por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. O Evangelho, meus irmãos, o Evangelho transforma tudo, é o pecado que vai fazer o amor de Deus ser tão extraordinário, porque morrer por alguém bom, morrer pela sua esposa, morrer pelos seus filhos, que é algo nobre, legal, a gente se impacta com isso. Deus não morreu por pessoas nobres, Deus morreu pela escória, que sou eu e você, e se isso não transforma a sua vida, nada mais transforma, nada mais. E o que Deus fez?
E o que Deus fez? Ele nos ressuscitou com Cristo. Versículo 5, Deus nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. O apóstolo Paulo fala de novo, ele faz questão de novo enfatizar, ele amou vocês, ele deu vida para vocês quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Vocês estavam mortos, não foi a sua melhora moral, agora eu estou tão moral, agora eu estou tão melhor, que eu posso agora, então Deus vai querer eu agora. Será que agora, a pergunta, do rapaz no Líbano, a pergunta muitas vezes que faz, mas o que me impede de ser batizada? Porque as pessoas pensam, eu preciso estar moralmente pura. Você nunca vai estar. Nós pensamos que nós precisamos conquistar alguma coisa de Deus, você nunca vai conquistar nada de Deus, você não é capaz disso. Aí ele fala, você estava morto, ele te amou quando você era esse ser apodrecendo. Ele te amou sim. Então, meus irmãos, depois que você está em Cristo agora, mas eu fiz isso, existe perdão e graça para nós em Cristo. Mas aí, ele vai nos mostrar, ele vai nos deixar muito claro que assim, essa é a graça de Deus. Porque se fosse alguma coisa que eu fiz, se for alguma coisa que eu consigo fazer, eu moralmente fiz, para receber esse perdão, o mérito não está em Deus. E o apóstolo Paulo quer deixar muito claro, pela graça vocês são salvos. Ele não consegue nem esperar o final do texto aqui para dizer isso. Na hora que ele pensa, e eu consigo imaginar, que apenas imaginar o que vem no coração dele, e ele, pela graça vocês são salvos. Ele não consegue nem terminar, porque ele vai repetir isso de novo. Ele já ia falar isso lá na frente, mas ele não consegue esperar o momento para falar, vocês são salvos pela graça. Não é você não consegue, é graça de Deus. E aí ele mostra para nós, em Cristo Jesus. E ele fala uma coisa aqui que chega a ser absurdo para nós. Versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos assentou nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Meus irmãos, tenham noção do que ele acabou de afirmar aqui. Deus, ele não apenas enviou o seu Filho para nos perdoar dos nossos pecados. Você entendeu o que esse texto acabou de dizer? Que Jesus está assentado com Deus, governando soberanamente com Deus, e ele fala, Deus nos pegou e agora nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais, ou seja, aquilo que é verdade desse ser soberano, que está acima de todo governo, potestade, acima de todo nome, que não se pode mencionar, esse Deus, esse Jesus, que está acima de todo demônio, de todo o poder espiritual, que governa soberanamente, você foi pego e colocado junto com ele nas regiões celestiais. Vocês têm ideia do que ele está falando aqui? Mas vocês têm ideia do que isso aqui representaria para aquele povo supersticioso e com medo de demônio e de tudo quanto é coisa? A libertação que isso aqui era para eles? Então, se eu estou em Cristo, eu tenho poder e autoridade sobre todo tipo de casta demoníaca? Exatamente isso, e eles vão ter que te obedecer. Por causa de você? Não. Você governa como Cristo governa? Não. Você é um co-regente com Ele. Você governa por causa da autoridade dEle, não vem de você. É com Cristo, é em Cristo, é isso que Ele deixa muito claro aqui para nós. E como que Deus então vai fazer isso? Vai aí para o versículo 8. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Como que Deus vai fazer isso? Por meio da fé. Vocês são salvos pela graça, é pela graça que ele vai poder fazer isso. Como que ele faz isso? Por causa da graça, mas por causa da graça que é recebida em fé. Mas espera aí, então eu que tenho que ter fé? Não, a fé é um dom de Deus, a fé é um presente de Deus. Nem para ter fé você serve. O apóstolo Paulo, ele não quer deixar nenhum tipo de margem para mim, para você, falar assim, não, mas fui eu que recebi, eu que tive fé. Não, porque a fé é dom de Deus. Você não tem nada em você, porque de novo, você está morto, o morto não faz nada.
absolutamente nada, pela graça. Como que ele fez? Ele fez pela graça, é pelo sangue de Jesus, é pelo sacrifício de Jesus, mas que é recebido pela fé, mas a fé é um dom de Deus. Então o pacote todo é de Deus, nada, absolutamente nada nosso, porque se a salvação fosse alguma coisa em nós, poderia haver em nós algum tipo de margem para se gloriar, mas ele não deixa nenhum tipo de margem para isso. E aí ele vai falar das obras, né? Não foi por obras para que ninguém se glorie. Aí essa obra tem dois aspectos. Lembra que nós estamos falando com uma congregação de dois tipos de gente lá. A primeiro tipo de gente, nós temos os judeus. Os judeus que se achavam merecedores porque eles são filhos de Abraão. As obras dos patriarcas completam as nossas. Eu uma vez que eu entrevistei um muçulmano, é interessante que eu perguntei sobre pecado, eles não acreditam que os profetas tinham pecado, que Mohammed, por exemplo, tinha pecado. E aí ele me falou assim, mas tá, e como que funciona esse direito? Ah, não, é porque os méritos desses profetas, eles cobrem os nossos. Eu falei, como que funciona um negócio desse? Mas aí eu, entendendo, o judaísmo não é diferente do judaísmo. Porque eles acreditavam que os méritos de Abraão, Isaac e Jacó, dos pais, também cobriam. Ah, faltou aqui, então a gente cobra ali com os méritos deles. Que mérito! Porque a Bíblia deixa muito claro que não existe grande homem de Deus. Abraão era um miserável, Isaac outro, Jacó então nem se fala. Davi o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia está passando por todos esses personagens para mostrar uma coisa: Deus salva pela graça. E só pela graça. Não tem mérito em nós. Então os judeus se achavam merecedores. Agora, existia na cultura greco-romana outro aspecto disso. Qual que é o outro aspecto disso? Era muito comum naquele tempo eles construírem, os ricos, construírem hospitais e construírem pontes, construírem prédios públicos. E nesses prédios, nesses lugares, colocavam então uma placa bem grande com o nome de quem construiu aquilo, dedicada ao Márcios Valérios Octávios, não sei o que, que doou isso aqui com seus próprios fundos. Então, eles faziam essas filantropias para poder ser aplaudidos publicamente. Eram as boas obras. Aí você vai entender porque o apóstolo Paulo está falando sobre boas obras aqui. Eles eram uma cultura que vivia de boas obras, de reconhecimento público. Olha como eu sou bom. Então você me aplaudia. Pensa num cara bom. Aí você tinha que ir lá na casa do cara, ele ia sair de manhã para os auditórios lá, porque ele era um senador, e os caras iam aplaudindo atrás dele. Olha que homem maravilhoso. Era uma cultura que vivia disso. As boas obras mostravam que você era uma grande pessoa, mas isso vai completamente contra a graça. É por isso que ele fala, não é por obras, porque eles faziam obras para serem reconhecidos. E o apóstolo Paulo fala, esquece isso aí. Para essa cultura que valoriza isso. Então, para que Deus fez? E aí o versículo continua, Porque fomos feitos por Deus. É interessante essa palavra aqui, feitos. No original, essa palavra lá, quando você lê a Bíblia em grego, está escrito, porque Deus nos fez poema dele. É literalmente, a palavra grega aqui é poema. Nós somos poema de Deus. Deus nos fez o seu poema, a sua obra de arte. Então, fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, para que Deus fez isso? Fez o quê? Nos salvou, nos vivificou, nos colocou nos lugares altos, assentados com Cristo. Por que Deus fez tudo isso? Para as boas obras. Mas espera aí, você acabou de falar que as obras não contam? Mas exatamente isso, sabe por quê? Sempre vai ter aquele desviado para falar assim, então se nós somos salvos pela graça, não importa nada do que a gente faça, uma vez salvo para sempre, então bora fazer o que a gente quer. Sempre tem um desviado desse para falar uma besteira dessa. E o apóstolo Paulo já conhecia esses demônios, e aí ele já escreveu para deixar muito claro. Tá bom, vocês não são salvos por causa das boas obras, mas uma vez que vocês estão em Cristo, as boas obras são consequência.
Então, se você está em Cristo e diz estar em Cristo e não anda em boas obras, você não está em Cristo. É simples assim a matemática. Se você diz que está em Deus, que você entregou a sua vida a Cristo, e você continua vivendo aquela vida de porcaria que você sempre viveu, nada te afeta, se veste do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, faz o que sempre fez, e nada te incomoda, você não é crente. É simples assim. Te ofendi? Converta. Porque esse é o padrão bíblico. Então eu não estou falando, nossa salvação não é por obras, mas não significa que nós não vamos andar em boas obras, porque nós fomos criados para as boas obras. Uma vez que esse Espírito nos atingiu, nós somos criados para essas boas obras. E aí, mas é interessante que ele fala uma coisa aqui, mas Deus preparou de antemão para que andássemos nela, até as boas obras que você faz, é graça de Deus. Você não tem mérito nisso. Você não pode, nunca vou poder bater no peito e falar: Deus, você viu como que eu te servi? O André nunca vai poder bater no peito e chegar: Deus, você viu o tanto de gente que eu servi lá no Líbano? Não tem isso. Até as boas obras que eu faço, que ele faz, que todos nós fazemos, é graça de Deus. Meus irmãos, não tem base aqui, você não tem argumento nenhum para se orgulhar. É isso que ele está nos dizendo aqui. Mas Deus então nos faz para as boas obras, e é interessante que ele também mostra aqui, né? Ele nos fez poema dele, e como que isso vai glorificar a Deus? Por que ele faz isso? Para que ele faz isso? Para nós andarmos em boas obras, mas também para que a igreja seja a manifestação da suprema sabedoria e graça de Deus. A igreja vai revelar todos os atributos de Deus. Quando nós estivermos na eternidade com ele, nós seremos a placa de Deus. Está aí, aquele povo miserável que esse Deus grandioso e amoroso perdoou e salvou. É isso que vai ficar muito claro para nós. Mas o texto termina então, dizendo aí, né? Previamente para que nós andássemos nela. E é interessante que nós precisamos comparar isso aqui, é por isso que nós precisamos ler a Bíblia devagar e entender. Porque o texto no versículo 2 diz: nos quais costumavam a viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar. Ou seja, em grego está literalmente dizendo assim, no versículo 2 e no versículo 10, vocês andavam em transgressões e pecados, mas agora vocês andam em boas obras. Existe um padrão aqui. Aqueles que estão fora de Cristo, eles andam nas trevas, eles andam em pecado, eles andam na sua carne, eles andam para fazer e satisfazer todos os apetites pecaminosos e vergonhosos deles. Mas aqueles que estão em Cristo, esses não. Esses andam em boas obras para a glória do nome de Deus. Porque quando nós vivemos para a glória, quando nós vivemos em obediência para as boas obras, o nome dele é glorificado através das nossas vidas. E esse é o propósito para nós. O propósito não é o seu bem-estar. Deus te salvou, não foi pelo seu bem, Deus te salvou para a glória dele. Eu fico ofendido se não é por causa de mim. Então que fique, porque Deus te salvou para a glória do nome dele. E seja grato por isso. Mas tudo isso é por causa de Cristo. Só pode acontecer porque Jesus, o nosso Senhor, tudo aqui é estar nele, em Cristo e por Cristo e com Cristo. Nada é nosso, é tudo em Cristo Jesus. Você notou quantas vezes, só nesses versículos e nos das últimas semanas, a palavra em Cristo, com Cristo e por Cristo aparece? Não tem nada meu para mim e para você aqui, é Ele, é graça. Meus irmãos, então, Jesus é o único meio que Deus pode perdoar pecadores como nós, através do seu sangue, através do seu sacrifício, através do que Ele fez. Só tem um meio de salvação, é Cristo. Nós não conseguimos ser salvos por mérito ou obediência, é Cristo. O amor e a misericórdia de Deus tem um rosto, tem um nome, é Cristo. O grande amor com que nos amou, o grande e misericordioso Deus, é Cristo, é Ele. Mas Ele nos salvou para que nós andássemos em novidade de vida. Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos pela sua palavra, que é santa e que é verdadeira. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos dar graça para viver
aquilo que nós escutamos hoje, aquilo que nós aprendemos hoje através da sua palavra. Ó Deus, e que o Senhor venha mesmo nos fortalecer e edificar, entendendo quem nós somos agora em Cristo Jesus, aonde nós estamos posicionados agora em Cristo Jesus, para que a gente possa viver uma vida realmente livre e que glorifique o teu nome. Nos dá graça, Senhor, para viver essa palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, igreja?